Que bom estarmos juntos para o nosso programa desta semana, inclusive depois daquela aventura do programa da semana passada, quando mostramos aquela peregrinação de fé, com tanta emoção, com tanta movimentação, mas hoje aqui de volta nos estúdios para a gente bater um papo e conhecer um pouco melhor alguém que chegou há pouco tempo aqui na cidade de Arapongas, mas com muita alegria ele já vem falando que já está se familiarizando conosco. Então nós estamos com o Padre João Osório, aqui da Paróquia Santíssima Trindade, e queremos então conversar melhor com ele. Então seja bem-vindo, Padre João, mais uma vez ao programa Sementes de Esperança. Obrigado pelo convite. Uma alegria poder participar desse momento, me apresentando assim mais uma vez Araponga de maneira mais completa, com mais dados, mais informações. Estou em casa, em Arapongas eu estou em casa. Olha, isso é muito bom, até porque o senhor passou assim um bom tempo na cidadezinha de Rio Bom, isso. E acho que as realidades são bem diferentes, muito, né, Padre João? Ali, estar na coordenação de uma cidade que só tem uma paróquia. Então vamos falar um pouquinho do seu trabalho lá, para depois entendermos melhor a transição e a sua adaptação aqui. A minha ida para Rio Bom, em 91, eu havia trabalhado no seminário, como reitor do Seminário Maior de Filosofia, e em 91 eu fui para a paróquia de Rio Bom. Na verdade, eu fui para lá para ficar 2 anos em Rio Bom, porque depois, em 94, Dom Domingos pediu que eu fosse para Roma, para a continuidade dos meus estudos lá. Então eu fui para lá para ficar 2 anos, e em 94 eu deveria sair de Rio Bom. Acabou que eu fui para Rio Bom e continuei pároco em Rio Bom. Mesmo em Roma, né, foi a paróquia que teve o pároco mais distante, foi Rio Bom. Eu continuei pároco de Rio Bom por mais 2 anos, mesmo estando em Roma, vindo nas férias aqui no Brasil. Depois, quando eu voltei em 96, eu continuei pároco. E como meus trabalhos sempre desenvolvidos no seminário, com aulas, com coordenação do curso, eu fui ficando e assumindo atividades na diocese, e assim foram 21 anos de Rio Bom. É claro que a problemática de uma cidade pequena, ela é muito própria, muito específica, e então o trabalho pastoral desenvolve a partir do material que a gente tem na própria comunidade. A vida da comunidade fornece então a ação pastoral, né, dá o tom da ação pastoral. Aqui, naturalmente, uma outra realidade, uma outra ação pastoral é desenvolvida a partir daquilo que a comunidade oferece. Mas eu estou me sentindo perfeitamente confortável nessa nova realidade. As minhas atividades em Apucarana continuam, não deixei nenhuma das atividades anteriores, mesmo as aulas, e ao mesmo tempo conciliando aqui sozinho agora, né, sendo ajudado pelo Padre Leandro, pelo Padre Célio, Padre Zé Carlos, Padre Paulinho Amaral também dando uma ajuda, mas estamos indo. Graças a Deus está sendo um trabalho que está sendo valioso, uma experiência nova, mas uma experiência que é enriquecedora. Praticamente 3 meses, né, Padre João? 3 meses, agora em agosto, 3 meses. E aquele dia que nós conversamos, assim, a sua nomeação até foi assim, dentro do clima de Semana Santa, passado tudo isso, não deu nem muito tempo de conhecer a paróquia antes da mudança? Isso. Foi num contexto de Quinta-feira Santa, né, que foi na Quarta-feira Santa que Dom Celso comunicou oficialmente a minha vinda para cá, a minha nomeação. Então foi nesse contexto de despojamento, porque de fato tratava-se de um despojamento. Despojar-se de Rio Bom 21 anos depois era uma coisa assim que significou bastante, um despojar-se, exigiu bastante mesmo. Foi dentro desse espírito de Quinta-feira Santa, de Sexta-feira Santa, de deixar morrer um passado e assumir uma nova realidade. Mas a ressurreição está acontecendo com mais facilidade do que eu imaginava. Que maravilha, que nós brincávamos ali nos bastidores, né? Às vezes a necessidade de adaptação nos faz adaptarmos mais rápido, né? Agora aqui, Paróquia Santíssima Trindade, uma paróquia tradicional aqui na cidade, muito conhecida até pela atividade que ela tem, um grande número de pastorais, de movimentos, ECC que é muito presente, catequese com muitos catequistas e catequizandos, pastoral da terceira idade, enfim, se fosse relacionar a todas aqui, o senhor conhece muito bem e sabe que o trabalho é grande. E como é que está sendo para o Padre João
conhecer pelo menos os líderes, né? Porque as pessoas gostam de serem conhecidas pelo próprio nome, né? Então tem que ter um certo trabalho de memorização, até que rápido, para ir conhecendo pelo menos as lideranças e tratar com elas. Teve alguns acontecimentos que já estavam previstos e que favoreceram, ajudaram bastante. Que eu cheguei logo no início, fizemos uma assembleia dentro daquele contexto ainda do desconhecido, uma apresentação das lideranças, além daquela que aconteceu durante a missa de posse. Depois, por uma feliz coincidência, um mês depois, aconteceu a visita pastoral de Dom Celso. Então, no dia 7 de junho, exatamente um mês depois da minha posse, Dom Celso chegou, e com ele, então, fazendo a visita pastoral, houve esse aprofundamento do contato com as pastorais, com os movimentos, uma nova assembleia, então, visitando as comunidades, a realidade. Então, foi providencial, né? Isso ajudou muito, foi muito enriquecedor e facilitou para mim também esse contato, essa aproximação bastante grande das pastorais, dos movimentos. E eu procurei também, nesse período, aqui eu tenho procurado participar, pelo menos de passagem, em cada uma das reuniões das pastorais, o contato bastante pessoal com as lideranças, então eu já me sinto bastante familiarizado, né? Já tenho assim o conjunto da vida eclesial que acontece aqui na Santíssima Trindade. E além dessa adaptação com o pessoal humano, que é muito grande, que todos frequentam, o senhor também teve que encarar o final da obra do centro de eventos que está acontecendo, que a gente vê ali que quase finalizado. Como é que foi também tomar pé de tudo e dar andamento nisso? Essa fase final da obra sempre é uma fase mais trabalhosa, porque ela chega naqueles detalhes que agora precisam ser executados com um cuidado maior. Mas nós tivemos agora, neste final de semana, a festa julina, que aconteceu sábado e domingo. Tivemos uma presença maciça das pessoas ali. Nós tivemos no sábado mais de 2.000 pessoas no salão. Nossa, que maravilha! E, surpreendentemente, o que se comentava ontem era que o salão, antes, no projeto, uma coisa grandiosa, tornou-se pequeno para aquele grupo de pessoas que ali compareceram no sábado e no domingo. Então, foi uma pré-estreia, pré-inauguração do salão, com a festa ali, mas que foi uma coisa assim fantástica, pela presença das pessoas, uma coisa grandiosa. Agora nós temos ainda um longo trabalho pela frente, que vai certamente até o final do ano aí, quando nós teremos então a oportunidade de inaugurar definitivamente e entregar à comunidade. Bom, quando for marcar isso, por favor, comunique aos Sementes, porque o conhece há pouco tempo, mas a gente sempre comenta que a nossa história é mostrar tudo o que acontece de bom na vida da igreja, seja de Arapongas, seja da diocese, de uma maneira geral. E o complemento de uma obra assim, que a gente sabe que é uma conquista da comunidade, é algo para ser apresentado também. E é uma obra que ela vai ser colocada à disposição da paróquia, mas também da igreja de Arapongas, né? Eu acredito que será uma obra assim que vem somar ao que Arapongas já tem, as demais paróquias, e ela vai estar também à disposição de toda a cidade como um todo, né? Então, é uma riqueza a mais para esta vida eclesial que pulsa aqui em Arapongas. Porque o senhor já deve ter percebido, até nós comentávamos também da diferença, que o povo de Arapongas é mais acolhedor, e as 7 paróquias daqui, que praticamente encorpam o nosso decanato, porque depois tem as Torga, Pitangueira, Sabáudia, mas aqui em Arapongas já dá um movimento grande, então acontecem muitos encontros em nível decanal, né? Então ter um lugar que realmente possa abrigar, né, as lideranças, dependendo do número, eu creio que será bom para a cidade. Porque o decanato Centro-Norte, ele tem essa particularidade, ele é um decanato bastante concentrado na cidade de Arapongas, então o urbano é um decanato praticamente urbano, né? Então isso demanda espaços sempre maiores e espaços que são utilizados com frequência, né? Então um espaço a mais é uma riqueza a mais para a cidade, para as paróquias aqui deste decanato. Bom, Padre João, já tivemos então aí uma experiência de senti-lo mais à vontade já em casa em Arapongas. Então, dentro dessa apresentação aqui do Padre João, é que a gente vai encerrar esse bloco, convidando vocês a ficarem conosco, porque a gente tem muito mais para explorar do nosso convidado de hoje. Fiquem conosco. Grupo de Empresas Simbal.
Diversidade de negócios feita por gente que faz qualidade todos os dias. Estofados, colchões de espuma e de mola, dormitórios e Couro Rios, indústria de matéria-prima. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Voltando com o nosso programa e hoje aqui batendo esse papo tão descontraído com o novo pároco da Paróquia Santíssima Trindade, o Padre João Osório, e conhecendo um pouco, né, dessa fase de adaptação dele e tê-lo aqui em nosso meio, que está sendo um grande presente para a nossa cidade. Bom, Padre João, além dessa função sua de pároco da Santíssima Trindade, também foi nomeado pelo Dom Celso como o chanceler da diocese, né? Então eu acredito que muitos dos nossos queridos amigos lá que nos acompanham nem sabem que a diocese tem um chanceler, muito menos qual seria a função dele. Então gostaríamos que o senhor nos falasse sobre isso. Então, o Dom Celso me nomeou chanceler no final de 2011 e a partir do dia 2 de janeiro de 2012 eu assumi essa função de chanceler da diocese, chanceler do bispado. Esta função ela vinha sendo exercida pelo padre Egídio de Vide, que exerceu por muitos anos, durante todo o período de Dom Domingos e de Dom Luís. A Cúria é o centro administrativo da diocese, né? Então, toda a administração burocrática da diocese ela concentra na Cúria. A Cúria é o Senado, o centro administrativo da Igreja diocesana. E o bispo tem alguns cargos de confiança, alguns cargos da administração que estão diretamente ligados ao bispo. Então, ele tem o vigário-geral, que é uma nomeação pessoal do bispo, e tem o vigário ecônomo, também uma nomeação pessoal do bispo, e o chanceler, né? O vigário-geral, o padre Paulo Amaral, o padre Paulinho, o vigário ecônomo, o padre Marcos Bertânia, que é o atual reitor de filosofia em Apucarana, e eu, o chanceler. O chanceler é aquele que ajuda o bispo na administração burocrática da diocese, né? Toda a burocracia. É aquele que assina a documentação oficial, toda a documentação oficial ela vai
assinada pelo chanceler e pelo bispo, todos os decretos, portarias, correspondências oficiais são assinadas em conjunto pelo bispo e pelo chanceler. A parte do arquivo da diocese também, todo o arquivo, documentação, é também tarefa do chanceler. O chanceler também ele faz a moderação da reunião, a coordenação, ele trabalha como moderador no Conselho de Presbíteros e é membro também do Colégio de Consultores da Diocese. Então, essa parte burocrática, administrativa da Diocese, que é a função específica própria do chanceler, no auxílio do bispo ali nessa administração burocrática. Esse é o trabalho do chanceler. Olha, Padre João, nós conhecemos assim o Dom Celso desde 2009, né, quando ele assumiu como nosso grande pastor, e a gente tem percebido nele assim que ele foi muito cauteloso na chegada, né? Ele manteve todos os cargos que tinha por 2 anos, creio que conhecendo melhor a cada um, para então fazer essas nomeações. E isso, com certeza, para esses cargos de confiança, foi dentro dessa convivência e ele enxergou ali cada pessoa mais preparada para exercer a função. E creio que até para o senhor é assim, uma honra, né? Porque é um trabalho mais direto com o nosso bispo. O senhor já o conhecia anteriormente? Dom Celso? Isso. Não, eu conheci aqui na diocese quando ele nos visitou, pela primeira vez que ele veio ainda, antes da sua ordenação, conhecer a diocese, foi ali que eu tive o primeiro contato com ele. Agora, é sempre uma honra trabalhar para a igreja. Às vezes o pessoal me diz assim, João, mas é muito trabalho para você. Eu digo, olha, mas trabalhar para a igreja, eu nunca sinto muito. É sempre sentir cooperando com a obra da evangelização, com o trabalho evangelizador, com a igreja. Para mim nunca é demais. Eu acho que se Deus me deu dons, talentos, capacidade, não são para mim para serem armazenados, mas para serem distribuídos. E se o bispo sentiu que eu poderia colaborar mais próximo dele nessa função, é uma alegria aceitar o trabalho e colocar-me à disposição dele. Então, é uma honra, mas é uma alegria também, uma coisa assim que é realizador no ministério da gente, saber que a gente está podendo colocar aqueles dons e talentos que Deus confiou a cada um de nós a serviço da própria Igreja de Jesus. E o senhor ainda continua também com as aulas no seminário? Continuo com as aulas no seminário. As aulas, eu estou ali há 28 anos como professor do seminário. Na verdade, eu comecei a lecionar no seminário ainda como seminarista. Quando eu terminei a filosofia, Dom Romeu já me pediu que eu assumisse algumas aulas no seminário. Depois eu fui estudar teologia, depois voltei e comecei já no primeiro ano de ministério ordenado, como padre, a trabalhar no seminário e até hoje eu estou ali trabalhando. Olha, Padre João, eu acho que quem está nos assistindo lá deve estar pensando o mesmo que eu aqui. Como o Padre João Osório consegue hoje ser aí o pároco de uma paróquia tão grande como a Santíssima Trindade, no dia a dia sozinho, com a ajuda desses padres que o senhor disse, mas em ocasiões esporádicas, não é todos os dias, como a maioria das paróquias tem um padre e um vigário. Além dessa função de chanceler, que nós já entendemos também que depende de assinatura, isso demanda tempo, demanda acompanhar muito do andamento da diocese, e ao mesmo tempo que as aulas do seminário também, todo professor tem que se abastecer, se embasar muito do assunto, daquilo que vai passar exatamente para seminaristas que serão futuros padres. Como é que o Padre João concilia todas essas funções? Olha, eu tenho dito que eu transformei o meu carro num escritório. Então, por onde eu vou andando, eu vou transportando as minhas maletas, as minhas pastas. Então, eu saio daqui de manhã cedo, normalmente 7h30 da manhã, vou para a Cúria, passo na Cúria logo de manhã, depois eu já vou para o seminário. Então, retorno aqui por volta de 12h, 1h da tarde. Quando não tem as reuniões à tarde, muitas vezes emenda com reuniões à tarde, às vezes até à noite, né? Então, é um trabalho assim, mas é um dia que começa às 6h30 da manhã e termina às 11h30 da noite, né? Isso praticamente todos os dias. Mas é uma alegria saber que eu posso servir e Deus me deu esta capacidade, essa disponibilidade. Eu quero fazer o melhor, né? E colocar o melhor de mim para a igreja, a serviço da pastoral.
o cansaço fica para depois. Tem a eternidade para descansar. Isso é uma realidade. Podemos dizer que tudo isso se aplicaria, Padre João, se nós imaginarmos ali dentro dos ensinamentos de Jesus, quando ele conta a parábola dos talentos e fala que a quem recebeu muito ainda lhe dá muito mais, porque pode multiplicar, podemos dizer mais ou menos. A quem muito foi dado, muito será pedido, né? Não sei se a mim foi dado muito ou se eu tenho de cavar muito para conseguir, às vezes, né? Às vezes se pede da gente coisas que estão longe do alcance da gente, né? Então, resulta muitas vezes do esforço, do empenho, né? Isso eu sinto muito isso, né? Que às vezes nos são pedidas coisas que estão acima das nossas forças naturais e que a gente precisa muito do abastecimento de uma vida de oração, de uma vida eucarística, de um amor muito profundo pela igreja, né? Eu acho que quando o amor pela igreja transborda, a gente consegue tirar lá do fundo capacidades e possibilidades de servir que a gente humanamente desconhece na gente mesmo, né? Então eu me sinto um pouco assim, não cheios de talentos, mas cheio de muito esforço e muito empenho. Eu acredito muito que quando a gente empenha e tem um amor transbordante, a gente é capaz de superar os limites, né? Porque limitados nós todos somos, e quanto mais nos é pedido, mais nós percebemos os nossos limites, né? Então a gente nunca me sinto alguém transbordante de coisas para oferecer, mas transbordante do desejo de servir, isso sim, né? E já pegando esse desejo do serviço, vem de encontro ao tema que nós vamos abordar agora, e o senhor conhece há pouco o nosso programa, mas por ser um programa católico, e nós sempre colocamos assim, toda vez que saio para gravar, eu faço a oração do Espírito Santo e peço que ele me ilumine na conversa, e desde os momentos em que eu estou produzindo e pensando a quem agendar para o programa. E agora, ao iniciarmos o mês de agosto, que é o nosso mês vocacional, primeiro domingo a gente vai falar sobre o Dia do Padre, então me veio a inspiração de fazer contato com o Padre João Osório para a gente gravar o programa. E agora eu acredito que quem está nos acompanhando lá já consegue perceber esse sopro do Espírito Santo, né? Mostrar essa pessoa assim que abraçou esse sacerdócio com tanto amor, coloca mesmo a sua vida nesse serviço, nesse chamado. Então eu acho que já está assim mais do que na hora da gente falar um pouquinho sobre as vocações, né, Padre João? Então, dentro dessa linha desse chamado, quando que o senhor sentiu esse chamado para viver mais intensamente esse amor a Jesus Cristo e a sua igreja? Olha, é difícil ter é um contexto todo de religiosidade. Eu nasci numa família, eu sou o 10º filho de uma família de 15 filhos. Nossa. Então eu já nasci numa comunidade eclesial grande, né? Uma comunidade de missas, de orações, né? Uma família muito católica no sul de Minas Gerais, então muito tradicionalmente ali católica. Minha mãe era muito igrejeira mesmo, né? Meu pai, então, os irmãos mais velhos. Eu já cresci vendo as minhas irmãs estudando no Colégio Sion, lá na minha cidade, Campanha, no sul de Minas Gerais. Então elas já estavam nos colégios de freiras. Então esse contexto de eclesial na minha família é muito presente. Minha mãe era professora primária, e o padre vinha uma vez por mês para celebrar na comunidade, e a minha casa era a casa onde o padre sempre passava para paramentar, para uma coisa ou outra ali. Então essa presença do padre. Depois, as missas na cidade, minha mãe levava sempre na catedral para participar, o seminário muito próximo ali da catedral, eu via os seminaristas, todos com batina preta, e eu já pequenininho, eu falava para minha mãe, eu quero ser padreco. Minha mãe dizia, são os padrecos, né, os padrinhos, né? E eu dizia, mãe, eu quero ser padreco, eu pedia para ser padreco. E depois, meus pais vieram para o Paraná e viemos aqui para o município de Cambira, 7 de maio, e ali perdeu esse contato mais próximo com a igreja. Aí apareceu um dia na escola um irmão religioso de Marília, da congregação dos Irmãos do Sagrado Coração, e convidando os meninos para fazer experiência vocacional em Marília, e eu fui, dei o nome, e no ano seguinte eu já fui para Marília. Estudei lá, fiz o ginasial, depois comecei o 2º grau, fui até o noviciado. Depois eu saí, vim para Apucarana,
trabalhei aqui no comércio em Apucarana 1 ano, entrei no grupo de jovens em Apucarana, depois aí aproximei dos seminaristas, e dos seminaristas eu entrei na Diocese de Apucarana, concluí o 2º grau, fui para a filosofia, e aí cheguei até aqui. Aí eu fiz a filosofia na Colônia Esperança. Na época, o Seminário Maior de Filosofia funcionava na Colônia Esperança, lá no convento, junto à igreja. Depois eu fui fazer a teologia em Roma, fiz os 3 anos de teologia, voltei, fui ordenado. Fui nomeado reitor do Seminário Menor, depois reitor na filosofia, depois sempre como professor de filosofia, e até hoje estou aqui. Terminei aqui na Trindade. Quantos anos de ordenação? 28. 28 vou fazer 28 anos. Tem 27 anos e meio de padre. 28 anos de ordenação, mas de uma vocação, então, de que o senhor lembra lá de menininho ainda, ao ver os padrecos. Exato, os padrecos. Foram os padrecos, assim, a minha inspiração. O padre reitor com aquele bando de meninos de batininha preta, né? E claro que isso tudo foi alimentado e sustentado pela espiritualidade da família, né? Sem dúvida. As vocações, elas surgem dentro deste contexto de uma espiritualidade profunda, muito enraizada dentro das próprias famílias, né? Ao longo desses quase 7 anos do Sementes de Esperança, eu já tive a oportunidade de entrevistar mais de 100 padres, entre eles alguns bispos e arcebispos também, e todos com quem eu falei a respeito de vocação foi porque a casa era um santuário da vida, como dizia o Papa João Paulo II, né? Essa vocação era brotada lá, e especialmente, né, nessa fé vivida ali, muitos citam a presença da mãe, essa mãe que reza muito pela vocação dos filhos. Então a gente sabe mesmo que uma vocação só vai brotar de um lar cristão, né, de um lar onde isso é alimentado, né? Então foi assim muito boa esse testemunho do senhor também, abrindo aqui para nós já esse tema das vocações. Mas agora a gente vai convidar vocês a ficarem conosco, porque é claro que sobre vocações a gente tem muito mais por falar. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Grupo de Empresas Simbal. Diversidade de negócios feita por gente que faz qualidade todos os dias. Estofados, colchões de espuma e de mola, dormitórios e Couro Rios, indústria de matéria-prima. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga 2001. Fone 3274-8600.
Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. De volta aqui com o nosso programa hoje, conversando e conhecendo melhor o Padre João Osório e já falando dentro desse mês, início do mês de agosto, mês vocacional, abordando um pouco mais a vocação sacerdotal, que é a vocação aí que trouxe o Padre João para falar conosco hoje e tem sido o retrato da sua vida. Bom, Padre João, 28 anos já como professor do seminário. Eu já tive a oportunidade algumas vezes já entrevistei o Padre Marcos, o reitor, o Padre Valdecir, uma vez até gravei um programa lá no seminário também, para conhecer um pouco dos seminaristas. E a gente sabe que a Diocese de Apucarana, podemos dizer assim, que é uma diocese abençoada nesse campo, né, Padre João? Muitas vocações e vocações que frutificam, né, do seminário, muitas ordenações. Então vamos falar um pouco disso, né? O que será que move essa presença de Deus maior aqui para continuar chamando tantos jovens ainda a viverem esse sacerdócio? De fato, a Diocese de Apucarana tem esse privilégio de ser uma diocese fértil em vocações, né? As vocações existem, os bispos, a gente lembra muito os bispos dizendo, as vocações existem e elas estão aí. Elas precisam ser provocadas às vezes. E eu acredito que a Apucarana faz essa provocação, né? Dom Celso tem feito essa provocação de maneira muito forte, de maneira muito insistente, e uma pastoral vocacional também muito comprometida, né? Muito presente nas comunidades, tem trazido esses resultados muito bons. Nós estamos com os nossos seminários aí, graças a Deus, né? Praticamente com a sua capacidade completa, na teologia, na filosofia, no seminário menor, e o propedêutico agora também, que começou esse ano. Estamos com 9 alunos aí no propedêutico, que faz aquela transição entre o ensino médio e a filosofia. Então é uma diocese privilegiada, abençoada por Deus, né, nesse aspecto vocacional. Podemos dizer, assim, aproximadamente quantos seminaristas tem hoje entre os dois seminários? Entre os seminários todos? Em torno de 50 seminaristas. 50 seminaristas. Entre propedêutico, o seminário menor, que é o ensino médio, mais a filosofia e a teologia, em torno de 50. Eu não tenho o número exato, mas em torno de 50. E agora, entre esse final de 2012 e 2013, já tem previsto alguma ordenação diaconal ou sacerdotal? Temos 3 que estão terminando, estão no 4º ano, devem ser ordenados diáconos dia 15 de dezembro, se não me falha a memória, 15 de dezembro. 3, né? Tem um que está comigo aqui, o Marcelo, tem um que está em Astorga, trabalhando com o Padre Sidney, e tem um que está lá no Decanato Norte, Nossa Senhora das Graças. Então esses 3 serão ordenados diáconos em dezembro, e em agosto de 2013 eles serão ordenados padres. Olha que maravilha. Depois nós vamos ter uma sequência de 2, 3 anos, tendo ordenações todos os anos, se Deus quiser. Isso vem comprovar o que dizíamos de quanto tem sido fértil esse trabalho vocacional, né? E ultimamente quem vinha trabalhando bem nesse campo era o Padre Valdecir Ferreira, que agora está na equipe da CNBB lá de Brasília, né? Então também é mais um fruto aqui da diocese que ganhou. Exato, é uma honra, né, a Igreja de Apucarana ter condições de oferecer à Igreja no Brasil alguém com a experiência desse trabalho aí vocacional aqui da diocese para servir a Igreja Nacional, a Igreja no Brasil. Então é para nós uma honra, um privilégio poder contar com o Padre Valdecir fazendo esse trabalho em Brasília. Então a gente sente, né, Padre João, a Diocese de Apucarana ainda não tem 50 anos de vida, né? Acho que daqui ao preparando já o cinquentenário, e tantos frutos, né? Porque daqui, além de um grande número de sacerdotes, muitos bispos também, arcebispos já saíram daqui, né? Isso. Inclusive cardeal, né? Temos o Dom João à vista. Temos o Dom Luiz em Manaus, arcebispo de Manaus, o Dom João, cardeal agora em Roma, temos o Dom Dirceu, né, que está em Foz do Iguaçu, atual bispo diocesano de Foz do Iguaçu. Então é uma diocese que tem esta presença
na igreja no Brasil e agora na Igreja Universal também, através do nosso cardeal, que vai estar conosco agora em agosto, aqui em Londrina. Ah, ele vem para cá em agosto? Ele vai estar na PUC, vai estar um dia conosco aqui no norte do Paraná, depois em Maringá ele vai estar fazendo uma passagem aqui, um contato com o clero de origem, com as dioceses de origem por onde ele trabalhou. Não que na igreja, né, Padre João, se busque honras, mas também esse lado humano da gente é de sentir assim, não dizer um orgulho, mas uma satisfação de ver as coisas caminhando dessa maneira. Assim. O poder na igreja é serviço, né? A igreja, o poder, o que é o poder na igreja? É o poder servir, é servir. Quanto maior o poder, maior a capacidade de serviço deve ser daquele que é revestido de algum poder, né? Então, é nesse sentido que é uma honra a Diocese de Apucarana sentir que está servindo a igreja nos vários níveis, local, nacional e a nível agora internacional também na Igreja Universal. Mostrando, né, toda essa parte boa, essa beleza da nossa igreja, mas sabemos que a gente vive um mundo hoje muito materialista, né, esse mundo secularizado, e que se fala muito na parte consumista, no ter, busca-se prazer de muitas formas, e como trabalhar os meninos, os jovens, para dentro desse mundo cheio de tantas tentações, de tantas perdições, para se sentirem ainda impulsionados a vir para o seminário e viver nesse serviço, Padre João. Olha, esse é um desafio, né? O trabalho da formação hoje é um desafio como nunca, acredito que nunca foi no passado desafiador o trabalho na formação. Porque quando nós recebemos os vocacionados, eles já vêm marcados por uma cultura do relativismo, por uma cultura do consumismo, por essa cultura que está aí, que na verdade ela vai corroendo os valores, né, os valores humanos, os valores éticos, os valores morais, os valores religiosos muito superficiais. Então é esse tipo de vocacionado que nós recebemos na maioria das vezes, porque ele está inserido numa sociedade, ele vem de uma escola, ele vem de uma família. Normalmente os nossos vocacionados já vêm aí nessa fase avançada da adolescência, na juventude. Então são jovens que vêm marcados por esta cultura do relativismo. Então esse trabalho, isso demanda um trabalho intenso, né, e preocupante para a igreja. Nós temos ajuda de psicólogos, ajuda de especialistas, um trabalho dos padres. Nós temos muitos padres que trabalham, o próprio curso de filosofia ajuda a trabalhar, a amadurecer, conduzir a um discernimento responsável, né? A filosofia tem esse papel de amadurecer as escolhas, as opções, e é desafiador. É isso aí que nós trabalhamos com esse jovem que vem para nós, e nós temos que transformá-lo num jovem em condições de servir a igreja, mas ao mesmo tempo em condições de dialogar com a cultura contemporânea. Eu acho que o padre hoje, ele tem que ser o padre que exerce bem o seu ministério lá paroquial, na sua paróquia, mas ele tem que ser um homem aberto também a todas as vertentes da cultura contemporânea, um homem em condições de dialogar com todas as ramificações e tendências, um homem pronto para o debate das grandes questões contemporâneas. O padre não pode ser um padre hoje paroquial, né? Ele tem que ser um padre aberto aos grandes debates, até porque o mundo hoje já não tem mais fronteiras, ele está dentro de nossas casas, de nossos espaços, e nós estamos trabalhando com pessoas que estão antenadas, conectadas com o mundo todo. Então o padre, ele tem que ser esse homem também. Então nós temos que preparar estes seminaristas ao mesmo tempo para ele absorver toda a espiritualidade vocacional, do processo vocacional, do discernimento espiritual, mas ao mesmo tempo acompanhar esse seminarista dessa formação humana, integral, colocá-lo em condições para o grande diálogo contemporâneo com a cultura contemporânea. Isso é muito importante, porque o mundo hoje está muito aberto, até pelos meios de comunicação, se tem acesso a tudo com muita facilidade, né? Então não dá para imaginar um seminarista, diríamos assim, vivendo enclausurado lá e depois se abrir para o mundo de repente, né? Mas até isso é visado dentro do trabalho, né? O fato de trazer os seminaristas
para auxiliar os padres nas suas paróquias, já acaba sendo um pouco esse contato com o mundo e com as comunidades de uma maneira geral, né, padre? Os nossos seminaristas, todos os finais de semana, os da teologia na sexta-feira, os da filosofia e menor no sábado e domingo, eles vão para as paróquias onde eles se inserem no cotidiano da vida da comunidade. E é aqui que eles vão, então, interagindo o processo de formação acadêmica, formação espiritual, a formação humana, afetiva, junto com a vida das comunidades. É aqui que vai acontecendo, então, essa interação do vocacionado com a vida da comunidade eclesial. E nós dizíamos anteriormente a questão dessas vocações verdadeiras para o serviço. Agora, hoje, em virtude assim de muitos padres conseguirem bastante destaque na mídia, uma vez através da música, através de livros lançados, se tornando verdadeiras celebridades, como o caso do padre Fábio de Mello, do padre Reginaldo Manzotti e outros padres aí. Às vezes acontece de chegar alguns no seminário um pouco iludidos com esse tipo de fama, e isso talvez movendo, impulsionando a irem nessa busca do sacerdócio? É natural que exista vocacionados que vão para o seminário em busca de encontrar possibilidades de dar espaço à realização dessa direção na sua vocação. Mas eu acho que, se os espaços são oferecidos para evangelizar, se é através da música, do show, do espetáculo, eu acho que tudo tem que ser aproveitado. Eu acho que se um padre encontra uma maneira de fazer chegar às multidões através da música, que faça isso, mas faça isso em nome da igreja, faça isso como trabalho evangelizador, né? Eu acredito que pelo menos é isso que procura os padres que estão aí na mídia, né? Evangelizar através daquele dom, daquele talento próprio que Deus conferiu a eles. Mas nós não podemos esquecer que as pessoas que nos procuram hoje, as pessoas que procuram a igreja, elas estão procurando alguém que as escute. E na multidão, no espetáculo, no show, nós somos silenciados, permanecemos no anonimato. E as pessoas não querem isso, as pessoas querem ser ouvidas. O grande problema hoje é ser ouvido, ninguém tem tempo de ouvir ninguém mais hoje. Isso a gente observa na própria família. Às vezes os pais não têm tempo de ouvir os filhos. Agora imagina o povo, essa grande multidão, essa massa de pessoas que está aí, que quer ser ouvida, quer ser escutada, quer aprender, quer ter um rumo, uma direção. Aquele evangelho bonito de Jesus, vê aquela multidão que vai atrás e senta, e Jesus com os discípulos que haviam se retirado para descansar, para repousar um pouco, mas ele compreende que aquelas pessoas querem ser ensinadas, e Jesus não faz outra coisa a não ser ensinar as pessoas. Então as pessoas vêm na igreja, eu acredito, as pessoas não vêm na igreja para resolver problemas de fé, as pessoas vêm na igreja para resolver problemas existenciais. Fé as pessoas têm, elas já vêm à igreja, agora elas querem ser ajudadas, elas querem ser escutadas. Então nós padres temos que ter um discurso, a nossa reflexão para o povo tem que ser uma reflexão que venha de encontro a estes anseios, a estas aspirações, a esta insatisfação existencial hoje nas pessoas. A pessoa tem que sentir que o padre está falando para ela, ele está compreendendo o problema dela, ele está entrando dentro do universo dela. Eu acho que a compaixão de Jesus, que Jesus teve, Jesus olhou aquelas pessoas, eram como ovelhas sem pastor, teve compaixão. Eu acho que a compaixão nossa como padres hoje é chegar a essas pessoas, fazer com que ela compreenda que o padre está participando das angústias, das incertezas, das inseguranças dela. Então elas vêm buscar segurança, vêm buscar conforto, vêm buscar restaurar as forças para começar uma nova semana. Eu acho que as nossas missas têm que ser esse momento de abastecimento das comunidades, né? E nós temos essa responsabilidade de oferecer às pessoas este combustível para a vida. Jesus diz nesse texto, o povo era como ovelha sem pastor. E para que exista pastores para
essa multidão que nós temos aí, essa quantidade de ovelhas, então, essa necessidade de que todos nós, leigos, né, todas as pessoas, voltem e rezem muito pelas vocações, né, Padre João? Eu falo sempre que quando a gente tem contato com padres jovens, é dar essa esperança de futuro para a nossa igreja, né? Tem determinadas regiões aqui do nosso Brasil mesmo, que são padres mais idosos só, e dificilmente brota alguma figura nova, né, mais antenada. Exato. Com toda essa mudança dos tempos. Então, Padre João, foi assim maravilhoso esse bate-papo. Gente, a gente vai aqui se envolvendo na conversa, nem sente o tempo passar. Eu não preparei roteiro para as perguntas, porque eu queria realmente que fosse uma conversa espontânea, assim como foi. E dizer agora, né, Padre João, o senhor está chegando há pouco, sabe que existe esse programa nosso, que é um espaço da igreja, um espaço também de contato com aquelas pessoas que não vêm participar das suas missas, mas que muitas vezes em casa, a hora que estão procurando por uma programação, a TV Paraná, ela apresenta o programa pela primeira vez segunda-feira às 21 horas e depois é reapresentado durante a semana em vários horários. E acontece muitas dessas reapresentações de madrugada. E eu encontro pessoas que falam que gostam de assistir o programa nesse horário, que sentem até assim um refresco, digamos, depois de tantas informações que já receberam. Tem muita gente procurando um alento nas madrugadas, né? Então, eu acho que é uma opção valiosa, né? Nada melhor do que alguém estar procurando, sedento, procurando água, encontrar um poço, né? Com água fresca. E o programa, eu acho que tem essa pretensão de ser esta fonte de água, de entusiasmo, onde as pessoas possam aurir, alimentar, nutrir a sua fé, a sua vida, né? Que nós temos buscado. Então, quando a gente recebe pela primeira vez cada um dos convidados que passam pelos Sementes, a gente gosta, diante de encerrar o programa, que deixe uma palavra de esperança para quem nos assiste. Muito bem. Então, a todos que nos acompanharam neste programa Sementes de Esperança, eu deixo aqui uma palavra, não poderia ser outra, a não ser uma palavra de esperança, né? Aquela mesma esperança que as pessoas buscaram em Jesus, né? Elas foram ali como ovelhas sem rumo, sem direção, e transformaram-se em pessoas conduzidas para Deus, né? Então eu gostaria de dizer a todos que nós, pela fé, não devemos nunca sentir sem rumo, sem direção. A fé nos aponta uma direção, e a vida tem direção. Para quem crê, a vida tem uma direção, tem um rumo, e podemos ter certeza que Deus nos oferece o conforto para todos aqueles que buscam, né, com sinceridade de coração, com abertura de coração. Deus tem um caminho confortável, cheio de conforto, cheio de esperança para todos nós. Amém. Que não assim podemos seja. Nos sentir nunca sozinhos. Essa certeza nos move. Bom, Padre João, então quero lhe agradecer muito a presença, a sua disponibilidade em vir partilhar um pouco conosco. Pode ter certeza que iremos buscá-lo outras vezes, buscando outros temas. E sempre que temos a presença de um sacerdote, a gente gosta de encerrar o programa, então, com a bênção de Deus oferecida pelas mãos sacerdotais. Muito bem, vamos nos colocar diante do Senhor, pedindo que Ele derrame sobre nós, sobre você que nos acompanhou, as suas bênçãos, sejam generosas, tragam conforto interior, conforto espiritual para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E com essa bênção de Deus, e antes de encerrar esse programa, como eu disse, ao iniciarmos o mês de agosto, o mês vocacional, celebramos nesse primeiro domingo o Dia do Padre. E queremos aqui deixar os nossos agradecimentos a todos os padres que ao longo do nosso programa têm passado por aqui, partilhado conosco a sua sabedoria, deixado uma palavra de esperança ou oferecido a bênção de Deus. Pedir que Deus continue abençoando imensamente a cada um deles, para que vivam esse serviço, vivam esse amor, essa fidelidade ao sacerdócio.
Nós queremos agora, para encerrar, mostrar aqui um clipe com uma música bonita falando de vocações, e não sei se conseguiremos mostrar o rostinho de todos aqueles que aqui passaram, mas a nossa intenção é essa. Parabéns a todos vocês, nossos queridos padres, nossos queridos amigos, em especial ao nosso bispo Dom Celso, que tanto apoio dá também ao nosso programa. Sintam-se parabenizados desde já e contem sempre com todo o nosso carinho e a nossa gratidão. Meu muito obrigada também a vocês, queridos telespectadores, por nos acompanhar. Fica aqui o meu grande abraço e até o nosso próximo programa. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei.